Ekalu, Ekauã, Ekazé, a todas, todas e todos. Mais uma vez estamos ao vivo para agora fazermos a nossa viagem de navegação ao Kemet, ao Antigo Egito. Peço licença a toda a ancestralidade, às senhoras do dia, ao sagrado feminino. Peço as bênçãos de Mamãe Oxum, de Mamãe Iemanjá, da Grande Mãe, de Olokun e todas as ancestralidades de de nossa, de nossa experiência, digamos assim, de vida, experiência de existência, experiência de estar com. Peço licença também a Exu, Senhor dos Caminhos, aquele que não tem dia, todos os dias são dele, que não tem dia fixo, mas que todos os dias são dele, aquele que abre os caminhos, aquele que é o Senhor das palavras, da comunicação e da mensagem, da informação. E vamos lá começar mais uma navegação pelo Kemet e avisando amigas, amigos e amigos que dessa vez, a partir de hoje, essas navegações vão estar disponíveis no YouTube. É uma decisão minha de torná-las também parte do nosso YouTube, do projeto Adziliango, e hoje é o marco inaugural dessa nova fase, e nada melhor do que trazer uma composição dos componentes chamados componentes espirituais, vamos dizer assim, imateriais, da constituição da humana no Kemet. É bom que se diga que no Kemet, para ficar mais enfatizado no Antigo Egito, podemos se dizer que nós, todas, todos e todos, somos constituídos por 7 elementos, 7 partes, sendo que dessas 7 partes, 4 são consideradas partes físicas, partes com correspondência material, e 3 partes que são componentes que nos acompanham ao longo da nossa existência, e inclusive para além da morte, para além da nossa passagem, da nossa primeira passagem para uma outra condição existencial, uma outra condição de vida. As partes que compõem a questão material humana são, em sequência, o Kat, Chat, tem vários nomes a qual se refira, que é o nosso corpo, aquilo que vocês veem de mim nesse quadrado, nesse retângulo, melhor dizendo. Vocês veem um rosto, vocês veem as mãos que se movem, vocês que me conhecem pessoalmente veem-me enquanto um corpo que ocupa lugar no espaço, eu os vejo dessa mesma forma. Portanto, é uma parte extremamente simples de se encontrar, de se conseguir entender, de se conseguir compreender a sua existência. Então, a KAT, é justamente essa parte inicial, essa parte que nós temos, essa parte que nos compõe. Somado a ela, nós temos aquela que é uma parte enigmática da cultura quemética, que é a parte do Shut, que é a nossa sombra, que é a nossa questão de sombra, é a nossa questão de tornar as coisas, nossa existência, o nosso corpo, visível numa outra dimensão corporal, vamos dizer assim. Quando nós estamos ao sol, ou mesmo à lua, ou sob a influência de uma energia artificial, que não seja energia natural, nós vemos a projeção de nossas sombras, a projeção das sombras das coisas, das outras espécies vivas, todas elas possuem uma sombra. Essa chute faz parte da composição e ela tem uma vida própria, vamos dizer assim, entre aspas, que é uma vida extremamente adaptada a nós, sempre presente junto conosco, mas também com certa autonomia para poder segundo o pensamento do Kemet, poder ir e se locomover, poder se
distanciar, se aproximar, se alongar, diminuir, de acordo com as relações que ela teça, que ela tenha, que constate para com a condição humana de você ter uma projeção. Essa projeção, esse projetar é conosco, mas é um aspecto específico de nós. É isso que precisa ser colocado em mente, é isso que precisa ser pensado, é isso que precisa ser dito. Uma vez falando do corpo físico, uma vez falando da sombra, nós também temos o nosso coração, o Ib. O coração para o egípcio antigo, para a pessoa do Kemet, para o indivíduo do Kemet, é o centro das nossas emoções, das nossas reflexões, das nossas ações. O Kemet, por assim dizer, ele o órgão mor, o órgão nobre do nosso corpo. E é ele que atua, protagoniza uma parte importante da nossa nova vida, a vida que vem após a nossa morte física, vamos chamar assim. É ele quem é pesado no julgamento, chamado julgamento, ou no tribunal de Alçar, ou tribunal de Osíris. É nele que se guardam as nossas memórias, é nele que se guardam as nossas lembranças, nossas reminiscências, nossos esquecimentos também, é nele que se guardam nossas emoções, afetos, como eu vos disse, e também nossos raciocínios, nossas tomadas de decisão, sejam elas boas ou não, elas são todas guardadas, sejam elas influenciadas ou não, ou influenciáveis, elas são todas guardadas no centro do nosso corpo, e esse centro é um centro basicamente também físico, um centro orgânico, né? Aquilo que nós podemos entender como centro mesmo do nosso corpo, que é o hipo. Caso no julgamento, na balança de Anubis, nosso coração pese mais do que a pena de Maat, que é a deusa da verdade, a deusa da justiça, da coerência, da ordem. Caso a nossa pena pese, a nosso coração pese mais que a pena de Maat, então nós teremos que sofrer as punições com o nosso coração a ser devorado por Apep. E nós sucumbiremos e deixaremos de existir, propriamente dizendo, não é? Ou dizendo de uma forma bem própria. Caso o nosso coração, por todas as nossas desejos, embora nós tenhamos as nossas fraquezas, nossas falhas, nossas quedas e nossas imperfeições, mas pelo menos as nossas tentativas, as nossas buscas, as nossas ideias, elas são efetivamente julgadas a partir de como elas se deram, e não a partir somente dos efeitos, não das consequências, mas também julgar todo o princípio. E caso, neste julgamento particular, né, caso a caso de nossas ações, nós tenhamos como o efeito final, o produto final, um coração leve e mais leve que a pena de Maat, nós teremos as bem-aventuranças, as benesses, as beatitudes, e nós estarmos junto ao sol, este sol que vocês estão vendo na imagem, sol de Ra, e nós nos unirmos à luz de Ra a partir da nossa transição do Tuat, que é o local onde nós estaremos sendo julgados, até essa imensidão de luz que é praticamente habitar o coração do Sol, habitar o coração do Deus Sol, com um astro e como uma existência feliz por milhões e milhões de anos. Essas são partes de crenças, são partes de atributos dessa relação riquíssima que nós vamos tratar aqui mais adiante sobre a vida, morte e vida no Kemet, que é uma relação maravilhosa e que precisa ser muito bem elucidada, porque nada tem a ver com as questões ocidentais que a elas são atribuídas. Bem, nós já falamos de Kat, nós já falamos de Chut, já falamos de Ib, tem o Ren. Se vocês notarem nesse retângulozinho onde aparece, está escrito Eustáquio Adile Yang Silva. O Eustáquio Silva pertence ao meu nome
de registro, o nome de registro civil, essa coisa toda que é exigida hoje em dia em quase, ou pode-se dizer, na totalidade dos países, das comunidades, para poder se denotar a minha existência, a existência de vocês que estão a ver, a existência jurídica também, além da existência física, além da existência material, também uma existência jurídica que possa ser sujeita a obrigações e também objeto de direitos. Esse Eustáquio Silva pertence ao meu nome no registro civil, como é conhecido aqui no Brasil, e o Adzile Yango é a referência ao meu projeto, é o nome do meu projeto. Então, nesta nomenclatura aqui, nessas 4 palavras, nós temos dois pares referentes a dois significantes, vamos dizer assim, para usar aquele par significante, significado, que é clássico na linguística ortodoxa, na linguística com origem no Ferdinando Saussure. Então, Adzile Yango, minha ancestralidade, como vocês já sabem, tem um vídeo específico sobre o nome e a escolha desse nome e o que ele significa parte a parte, não é? Está lá no YouTube, vocês podem ter acesso facilmente, é só no YouTube, @Projeto Adzile Yango, que vocês têm acesso a essa construção do nome, não é? Mas o que eu quero dizer é que o REM, o nome, que é a 4ª e última parte material, ela remete à nossa existência desde o nosso nascimento, quando nos apressamos a ter um nome, às vezes, e como cultura hoje, nós temos um nome até antes do nosso nascimento, quando ainda estamos na barriga das nossas mães, no útero das nossas mães, ainda não fomos trazidos à vida, trazidos à luz, mas já temos um nome, já temos toda uma construção de nomes, roupas, letras no quarto. Então, isso faz com que tenhamos a importância do nome, que nos marca, que nos imprime uma digital de existência. Esta é a questão do nome, do REM, em Medu Neter, que é a língua antiga do Kemet e do Egito Antigo. Eu sempre faço essa referência Kemet / Egito Antigo para ficar mais evidente, para ficar mais didático, já que nós fomos ensinados erroneamente a encarar o Egito, que é um termo grego, como sendo referente ao Kemet, que é o termo que era falado em Medu Neter pelos habitantes coevos, aquela existência antiga do Império Faraônico, do que se chama ocidentalmente de Egito. E tem uma tradição que, inclusive, ao usar o Medu Neter, essa escrita, que era colocar o nome, por exemplo, se eu morresse e tivesse um túmulo no Kemet, meu nome e provavelmente o nome do meu projeto estariam grafados nas paredes do túmulo, para que, mesmo que meu corpo sofra qualquer tipo de intempérie do tempo, de intempérie das condições climáticas, intempérie de algum roubo, alguma questão de profanação do túmulo, mas as paredes, tendo a inscrição, elas preservariam nas paredes, preservariam no local, no ambiente, a mim, a minha lembrança, a minha memória, que para além de eu ser lembrado por alguém fisicamente, ser citado, ser nomeado, Eustáquio do Adzile Yango, lembro dele. Essa lembrança oral, ela é anexada também a uma lembrança de escrita, uma lembrança grafada, uma lembrança gráfica, digamos assim, impressa por uma linguagem, seja nas paredes do túmulo, seja em algum edifício, dependendo das condições sociais e financeiras, econômicas da pessoa que morresse. Por exemplo, no Palácio de Hatshepsut, que já falamos aqui no canal, está lá no @Projeto Adzile Yango 6, é a nossa página no Facebook. Nós falamos dela e ela tem um palácio, um templo, melhor dizendo, que ela mesma pôs em construção e nas paredes desse templo enorme, que tem uma construção que não é nem o local onde ela está sepultada, que ela está sepultada no Vale dos Reis, que fica num paredão atrás
na Cidade dos Mortos, em Alset, Uaset, melhor dizendo, Alset é Isis. Fiz uma confusão linguística aqui. Em Uaset, tem o Vale dos Reis, onde o pai dela, que é um faraó da mesma linhagem dela, está enterrado lá. E ela fez um sarcófago com ligação para o dele, porque, segundo a crença do Kemet, havia uma comunicabilidade entre as pessoas que partiam desse plano e que partiam para esta nova vida. Então, tendo essa relação, essa conexão entre as tumbas, poderia-se ter uma comunicabilidade entre as pessoas que habitavam essas tumbas. Percebam que aqui nós temos uma construção bem próxima daquilo que vamos falar a partir de agora, mas só fechando, concluindo a questão das partes materiais, o nome dela foi esquecido, apagado por conta muito do filho, mas ele foi registrado e reinserido na história do Kemet justamente pelas inscrições e descrições que não eram inteligíveis a muita gente antes do século XIX, mas passaram a ser traduzidas para os vários idiomas, tipo o inglês e outros idiomas francês, a partir de um grupo de arqueólogos, junto com um grupo de egiptólogos, que passaram a poder ter acesso a essa tradução e recuperaram o nome de Hatshepsut, a rainha faraó, como eu falei na última sessão. Pois bem, findada essa divisão quádrupla em Kat, Shut, Ib e Ren, respectivamente, corpo físico, sombra, nome, corpo físico, sombra, coração e nome, melhor dizendo, nós passamos à constituição das partes espirituais, das partes imateriais, das partes, vamos dizer, entre aspas também, invisíveis. Até uma questão que eu vi e achei interessante uma descrição comum que todos já devem ter tido acesso, e eu fiz esse acesso com uma intenção de ver aquilo que estava escrito. O verbete da Wikipedia, que é um acesso simples para qualquer pessoa, entende que a K, que é essa primeira parte que nós vamos falar hoje, ela trata de um princípio, de um elemento metafísico invisível, imaterial, não tangível, volátil, e coloca entre aspas metafórico. E eu acho curiosa essa visão metafórica, metafísica, aquilo que vai para além do físico, vai para além do falado, vai para além do conotado, do denotado, vai para além do possível de ser descrito, sempre se meta para além, para além, para além, o que está depois daquilo que é colocável. E esse K ele é uma complexidade tremenda para se falar nele. Por quê? Porque não há um correspondente nas nossas linguagens. Nós costumamos fazer uma distinção, amigas, amigos e amigos, que é entre corpo, alma, mente, espírito. Essa bifurcação ela é insuficiente para conter os três elementos vindouros agora, nessa transcrição espiritual. E essa transcrição espiritual ela engloba o K, que é o que vamos falar agora, o Ba, que teria uma ligação melhor compreendida com a alma, não é? Isso, uma vez entendida a alma como aquele princípio motor, elemento que nos dá vida, que como diria Aristóteles, num esforço metafísico, o motor imóvel, nós poderíamos, entre aspas, é claro, o motor imóvel que nos move, e a ar, que é o sétimo elemento, o terceiro dessa linha de elementos espirituais, seria algo mais ligado à questão da divindade e da relação da divindade, da espiritualidade mais propriamente dita. Tanto o Ba quanto a arte vão ser também, cada um desses 7 elementos vão ser esmiuçados em dias separados para vocês poderem ter um entendimento
melhor de todas essas partes, de todas essas parcelas do entendimento de Kemet. Mas é preciso que se tenha em mente, amigas, amigos e amigos, que a K, ela, por Abá, tem uma ligação com a alma, e poderíamos secundarizar ou tornar ligado naquela mesma ideia que eu sempre falo de função injetora, bijetora e sobrejetora, que eu gosto muito dessa ideia de um grupo conjunto, dois conjuntos cujos elementos se relacionam um com um apenas e não um com mais de um. Nós podemos dizer que, no caso específico da espécie humana, temos uma K, uma Ba e uma Ar. Se nós partirmos para os Nuteru, ou seja, as divindades do Kemet, nós teremos provavelmente uma K, provavelmente várias, muitas Ba ou Bau, que é o plural, e na questão da arte, teríamos uma questão divina, teríamos uma questão também plural e polissêmica, complexa, que não vamos tratar aqui agora por questões que transcendem o objetivo desse pensamento, mas focando exclusivamente naquilo que viemos falar hoje, que este é, isoladamente, a expressão, a expressão barra descrição que existe nas paredes, os túmulos, os edifícios, os monumentos do Kemet, que é esses braços colocados nessa posição, fazendo uma espécie de louvor, esses braços erguidos, esses braços colocados para cima. Esse louvor, essa é a simbologia, vamos dizer, o símbolo que remete a cá. E cá seria o quê? Se Ba remete ao espírito e se Ar remete ao espírito em união com as divindades, com a matéria de grande elevação espiritual, cá seria o intermédio, o ponto, exatamente o portal entre a vida física e a vida metafísica, vamos dizer assim. A vida física, aquela que tivemos com o nosso Cat, Chat, Set, e a vida que vamos ter a partir de agora. E é justamente o K que contém o princípio da mumificação, o princípio da ideia e da conceituação da mumificação. Por que o indivíduo é mumificado? Para preservar o seu corpo duplo. E aqui temos um problema de tradução. Muitos teóricos e muitos estudiosos do Egito, do Kemet, como eu prefiro me referir, eles entendem que a tradução K para duplo corpo, ela é uma tradução equívoca. Em que sentido? Ela permite que se tenha uma proliferação de significados que vão além daqueles permitidos, para aqueles que são possíveis de nós entendermos, certo? Então, amigas, amigos e amigos, K não seria um corpo duplo, não seria o corpo espiritual. Está bem que nós estamos falando, eu acabei de vos dizer que se trata de um lugar de passagem, de um lugar de transição entre os dois mundos, uma transição entre a constituição mesmo desses dois mundos. É preciso que nós tenhamos um corpo, e vamos dizer corpo aqui no sentido bem estrito, no sentido de que nós precisamos ter algo que nos contenha, algo que nos comporte, mesmo que nós estejamos a falar de elementos de outra natureza mundana, de outro mundo, de outras expressões, de outras junções e aglomerações de pequenos componentes, de microcomponentes, por exemplo, de átomos, de prótons, elétrons, nêutrons e outras partículas ainda mais pequenas, ou de nanopartículas ainda mais ínfimas do que estas. Isso cabe à físico-química precisar e determinar, mas a K seria, vamos nos expressar como AK ou K, mas eu prefiro AK, seria essa que é simbolizada por esse hieróglifo aqui, seria justamente essa ideia, amigas, amigos e amigos, que nós temos de
ir além, vamos dizer assim, seguir além dessa ideia de um, de um corpo, desse mesmo corpo que nós temos aqui presentes entre nós, vamos dizer assim, que é esse corpo que vocês estão vendo, o meu corpo, é esse corpo que vocês estão vendo de mim. Eu vou colocar mais esta imagem, porque aqui vocês podem ver nessa imagem aqui que há uma duplicidade, não há o símbolo com os braços abertos, erguidos, mas nessa descrição, nessa parte descritiva, nós temos aqui o Deus Thoth, o Zeus, que é o Deus do conhecimento, da ciência, que ele está presente enquanto o criador do Meduneta e também aquele que lê para alçar, que está mais para cá, desse lado, sobre os feitos, bons ou não, dessa pessoa que está em julgamento. E ele está aqui presente. Então, uma das representações de Thoth, ou Zeus, é justamente com um babuíno, como ele está aqui. Aqui é a figura clássica de Anub, ou Anubis, que ele está fazendo o trabalho da Libra, da balança, onde aqui temos a pena de Maat e aqui temos o Ib, o coração. Aqui temos o Ba, que seria a alma, que está sempre representada com o corpo de pássaro e com a cabeça humana ou com braços humanos, às vezes. Aqui nós temos transcrições que apenas permitem que nós entendamos de quem está sendo julgado, como está sendo julgado. Então, aqui nós temos o Meduneta em sua essência, lembrando que aqui nós temos a coruja, várias vezes a coruja, que está presente no próprio nome Kemet, que é o M de Kemet. E nós temos o olho de Horus, aqui bem abaixo do retângulo onde eu apareço para vocês. Aqui temos o corpo duplo, o corpo físico e um corpo semelhante que está colocado como se fosse junto, mas não inteiramente junto, mas algo que esteja junto, de alguma maneira junto. E esse estar junto, amigas, amigos e amigos, é o que determina essa duplicidade e o que tornou possível essa ambiguidade do termo corpo duplo. Porque esse corpo físico ele não vai passar para a morte, para a pós-vida, ele vai fenecer, ele vai deteriorar. E a mumificação é para preservar o corpo, não este físico que eu deixei de comandar com a minha vida, mas o corpo onde a Ba, que é esse espírito, consegue sair durante o dia, por exemplo, migrar para qualquer distância que queira e voltar para ele, para o túmulo, para a tumba, à noite. E se isso não acontecer, nós temos a segunda morte e sim a inexistência, a cessação da existência. Então, o que é julgado não é o Kat, que é esse primeiro corpo aqui, mas esse segundo que está aqui transposto, vamos dizer assim, nessa ideia de uma coisa tridimensional. Vejam bem que nós estamos falando de uma descrição certamente presente de milênios atrás, no Kemet, e nós estamos falando de tridimensionalidade, embora nós não possamos falar dela propriamente dito, por conta da bidimensionalidade das imagens, mas há pelo menos uma tentativa, um desejo que isso possa ser possível. Então, aqui pelo que está para ver, o prato da balança do coração está mais pesado do que a pena de Maat. Então, essa pessoa não teve um bom julgamento, não teve uma boa relação com a divindade. Percebam que eu estou aqui a falar do que deveria ser Ba. Ba é aqui, essa representação aqui. Ar, que é uma questão mais ligada ao fim do julgamento, a uma consequência do julgamento, não estaria presente aqui, porque aqui está se dar o julgamento. Então, para se ter a arte, tem que se saber se vai passar por esse julgamento bem ou não. Aqui não aparece a Pepe, o monstro que devora os corações. Ele não está presente aqui. Mas, provavelmente, ele vai estar presente ao lado de Anubis. Percebam que tudo aqui está interligado, tudo aqui está colocado de uma forma para que nós tenhamos um entendimento muito claro, muito escurecido, sobre as questões relativas a Ka. É impossível eu trazer essa duplicidade de Ka e Ba
para a questão eurocentrada, ocidental, porque estaria reunido numa coisa só, Cá e Bá. E eu acho até interessante, porque isso aqui eu registrei e achei interessante falar para vocês, que a própria ideia de Cá está presente no nome original da cidade de Mênfis, que é uma das cidades clássicas, uma das cidades mais antigas do Kemet, junto com Uaset, que é Teba, junto com Luxor. Às vezes você é levado a crer que Cairo, por ser a capital atual, tem uma importância histórica, ou mesmo pré-histórica, dentro da história do Kemet, mas não, ela não é tão importante assim, mas ela só é importante para termos mais contemporâneos. A cidade de Mênfis, em Medo-Neter, ela tinha a expressão Hut-Ka-Ka-Pté, ou seja, a casa do Ka, de Ptah. Ptah é um termo, um nome em Medo-Neter, e Hut, que é traduzido por inglês house, que quer dizer casa, lugar de origem, vamos dizer assim, diferente de casa, como home, que é mais aquele lar, entendeu? O lugar onde você mora. Nós estamos falando aqui de house, por exemplo, quando eu falo de House of Sun, eu estou falando da Casa do Sol. House of Music, eu estou falando da Casa da Música, no sentido de aqui a música teve uma de suas origens possíveis. Então, no caso, quando eu falo da Casa de Cá, Casa da Alma, se nós uma tradução livre e perigosa, tá, que é um local, um nome em Medo-Neter, como por exemplo, o nome Paris, que não é tradutível para outro idioma, não se traduz nomes, nem nomes de lugares, nem nomes de pessoas, etc. e tal. E o K teria aqui uma duplicidade entre o físico, esse K, e o mental, o espiritual. Se nós colocarmos contrapormos entre a ideia de corpo, e a ideia de alma, a ideia de mente, como ela é entendida, aí nós podemos começar a ter uma luminosidade incidida sobre K. Mas isso tudo é especulativo. Isso tudo é especulativo demais. Então, aqui nós temos também termos como magia, mágico, encantamento, pensamento. Veja só, pensamento no sentido tão clássico, por exemplo, como a filosofia da mente hoje em dia, no sentido de o pensamento, por exemplo, de Gedanken, uma expressão germânica, ou default, uma expressão em inglês. Nós temos aqui uma possibilidade de tradução para cá. E notem que nós estamos a falar do Medo-Neter. Aqui não existia nenhum sistema gráfico que não esse. Aqui não existia um sistema reflexivo, filosófico, espiritual e teológico que não esse, de tão antigo que este é. Então, cá teria essa ideia de internal, como diria em inglês, que é onde eu pesquisei, e recomendo o artigo meio que breve, mas interessante, da Britannica, a enciclopédia disponível, né, na internet, e eles fazem essa ideia de uma conexão entre a alma e os entre esses processos mentais que determinariam essa passagem. É aquilo que resta de nós, a força vital, vamos dizer assim. Aquilo que nos faz vivo, que nos individualiza, que nos determina, que nos diferencia de outros de nós, outros e outros de nós, é justamente o K, é justamente essa ideia. Então, vejam que tudo isso caminha para uma coisa só, caminha para um lugar só. Então, é importante ver isso, que seria uma essência sobrenatural, uma essência além do natural que vem do K. Então, o K, nós teríamos nosso corpo, nós teríamos aquilo que comanda afetiva, racional e intuitivamente o nosso corpo, e teríamos um outro espaço que seria a Ba, que seria efetivamente a alma. E ainda teríamos uma quarta parte nesse esquema, que seria a
que é a nossa ligação com o sagrado. E teríamos ainda uma outra parte, que é o IP, que centraliza corporalmente as nossas emoções e serve como um tradutor da linguagem de K para a linguagem de Kat, ou o contrário, o inverso. Então, vejam só que nós estamos a falar de riquezas imensas, e aqui eu seria injusto se tivesse e se não me referisse a toda essa complexidade. Basta ainda salientar que esta divindade que vocês estão vendo aqui, com a Anj na mão, que simboliza a questão da eternidade, a questão da vida, morte e vida, e este símbolo que também pertence a várias divindades, estamos aqui diante da divindade Num, que é o Deus oleiro, aquele Deus que cria, molda os nossos corpos e os corpos de outras criaturas vivas, e ele é o responsável por fazer com que nós não tenhamos somente esse corpo físico, não tenhamos somente o coração, a sombra e o nome, mas que nós tenhamos também Ka, o Ba e o Ar. E que a nossa composição espiritual é trinomial, de Ka, Ba e Ar. Se nós não tivermos essas três partes, a parte que nos transporta de um mundo a outro, que é o Ka, aquela que eu vos falo aqui, a parte efetivamente espiritual, que é aquela que vaga, caminha para onde quer, como quer, e que faz uso disso a partir da chute, da sombra, e o ar, que é a nossa conexão com o espiritual, com o sagrado. Sem essa tripla divisão, sem essa tripartição, nós não somos completos. Isso somado também à nossa quadruplicação, quadripartição física, material. Então, é complexo? Sim. Não se pode negar essa complexidade, não se pode negar que essa tessitura é muito invulgarmente indistinta. Eu falei invulgarmente e não vulgarmente, para que se entenda. Que se entenda. E é interessante dizer que essa força vital, que parte do nosso corpo e compõe nosso corpo, e é um corpo distinto, e é representada, como eu vos mostrei na primeira imagem, com dois braços levantados, ou com aquela duplicidade da imagem na sequência. Ela tem necessidades físicas porque ela tem uma estreita relação ainda física, porque ela experimenta estar justamente na fronteira desses dois mundos. Então, K não é propriamente uma alma, como ela é descrita como algo etéreo, como algo volátil, como algo que não tenha nenhum correspondente físico, que não tenha nenhum correspondente material, que não seja de alguma forma perceptível pelos sentidos. A K, ela é uma... Vamos incorrer, mais uma vez, no perigo de dizer que é um duplo do corpo, justamente porque mantém algumas características do corpo e propõe novas características que esse corpo não tenha. A mumificação seria um processo natural de se demarcar onde está um e onde está o outro, onde está cá e onde está cá, onde começa um e onde finda esse um e começa o outro. Então, essa transição e esse movimento que nós fazemos dessa vida para a nova vida, ela passa a ganhar o correspondente corporal de cá, a partir do ponto em que eu atravesso o portal da morte, a partir do ponto, na metáfora de Wasset, onde eu transponho o leito do rio Aur, o leito do rio Nilo, e passo da cidade dos vivos para a cidade dos mortos. Essa transição faz com que eu ganhe toda uma constituição, uma compleição diferente. Então, eu perco o Kat, eu perco o Chute, eu perco o Ibe, como eu tinha antes, outrora, e eu perco o Ren, no sentido que eu tinha antes de ser o que me nomeia, e agora eu vou passar a ser nomeado pelo meu nome. Perceberam? Antes eu sou Eustáquio Silva, e a partir do momento em que eu transito para o lado da cidade dos mortos, eu passo a ser aquele que detém o nome Eustáquio Silva. Essa distinção faz com que aquilo que passa de Chute, aquilo que passa de Ren, aquilo que passa de Ibe, aquilo que passa de Kat, seja Ka, Ba, Ar. Não mais do que isso. Então, há uma real interligação entre os 7 elementos, componentes, mas o elemento K é específico.
ele é justamente o elemento de transição, é o elemento que permite com que essa transição seja possível, que permite com que essa possibilidade exista, amigas, amigos e amigos. Por fim, amigas, amigos e amigos, eu quero vos mostrar uma representação novamente de cá. Deixe-me ver se eu consigo. Não consigo aumentar, ampliar. Essa representação dos dois braços erguidos num sarcófago. A pessoa que estava aqui dentro, ela tem uma K. E é preciso que se tenha em mente que ter essa K é um pressuposto de vida, de existência. Não dá para se ser completo enquanto existente se você não tem ou falha em ter uma das 7 partes. Se você tem as 6 partes e chega na arte, que é a última parte, que é a parte de sua conexão com o sagrado, e você não a possui, então você é incompleto e vai inexistir a partir do momento que chegar nesse ponto. Se você tem todas as partes, mas falta essa parte cá, então você não tem como transpor a vida para a nova vida. Então você não tem como continuar a viver, então você vai cessar de existir. Se você não tem a Bá, você não tem como viver depois da transposição. Se você não tem o Cat, você não tem como ter o duplo, que é essa parte aqui, que lhe protege das coisas malignas, das coisas ruins, e que lhe guia para o fluxo natural da sua nova vida. Se não tem um nome, você não pode ter uma K, justamente que você não pode ser lembrado, você vai ser esquecido e cair no esquecimento é deixar de existir. Se você não tem um CAT, que é um corpo físico, você não pode ter uma K, que é o seu correspondente imaterial, correspondente metafísico. Bem, amigas, amigos e amigos, com todas as proteções ancestrais do dia, das donas do dia, de Exu, como eu vos falei no começo, de todas as divindades, de todo o panteão africano, e também, claro, dos Nuteru, as divindades do Kemet, eu espero, e vamos fazer aqui um resumo rápido, de que a K, essa força vital, esse princípio de vida, esse princípio vital, essa dinamis que nos compõe, ela é justamente o elemento que transita dos elementos materiais para os imateriais, dos físicos para os espirituais, e que faz com que nós tenhamos a possibilidade, e essa possibilidade de continuar a viver mesmo com a morte. E isso é importantíssimo dentro da cultura hermética para chegarmos, como eu falei, nessa luz, para chegarmos, como eu falei, nesta questão, para chegarmos, como eu falei, a ter essa conexão com o sagrado Ra. Então, essa é a primeira aproximação, é como eu vos digo desde o começo, não é possível destrinchar e terminar de falar de cá em apenas 1 hora ou pouco mais que isso. Então, essa é somente uma primeira aproximação que eu pretendo ter convosco e espero que tenha sido proveitosa, propícia e que nós cuidemos de nossa cá, que nós tenhamos os nossos braços erguidos para cima como símbolo de pedir proteção e de ter essa proteção quando morrermos, quando ultrapassarmos este plano e seguirmos a nossa nova vida diante das nossas extremas e diretas possibilidades. Não me resta mais nada a dizer, amigas, amigos e amigos, do que se inscrevam no canal, ativem os sininhos da notificação, curtam, compartilhem, comentem, divulguem, passem adiante para que nós vençamos a questão dos algoritmos do YouTube e de outras redes sociais, que nos é perfeitamente desfavorável. E isso não é porque eu queira fazer do Aziliango um projeto pessoal, porque ele não é pessoal, ele é ancestral, então ele não é meu apenas, ele é nosso. Então, essa preocupação e essa dimensão passa por essa divulgação, por esse comentário, por essa sequência de ideias que nós teremos que divulgar e compartilhar. Bom fim de semana a todas, todos e todas. Axé e Utep.